Oi, hoje eu vou te mostrar quais são os principais adubos que existem no mercado para você conhecer tanto aqueles adubos que são os orgânicos quanto aqueles que são os minerais ou químicos, para você poder escolher o melhor para você. Para quem que é esse vídeo? Esse vídeo é para todo mundo que quer adubar suas plantas, quer aprender a adubar, mas fica super confuso de tantas opções que existem no mercado lá vendendo e você não consegue nem entender para que cada um serve. Porque existem muitas opções mesmo, muitas opções tanto de orgânicos quanto dos minerais. E muitos deles eu já falei aqui no canal, mas outros eu nunca falei ainda, eu vou falar mais pra frente aí. Existem basicamente dois grupos principais de adubos. Existem aqueles adubos que são os orgânicos, que podem ser aqueles comprados na loja, ou então os adubos caseiros, que eu também vou mostrar alguns aqui hoje. E também podem ser aqueles adubos minerais, ou então adubos também chamados de adubos químicos. Mas por que chamam de adubo químico? Tem muita gente que confunde com agrotóxico. Mas agrotóxico não tem absolutamente nada a ver com isso, não confundam, tá? Adubo químico não tem nada a ver com agrotóxico, repito. Agrotóxico, ele é um veneno feito para matar insetos, pragas, doenças. Agora, adubo é feito para alimentar a planta. Vamos começar falando sobre o humus de minhoca. O humus de minhoca, ele é esse adubo aqui. Ele é um adubo relativamente completo, ele tem um pouquinho de cada nutriente, é na verdade o cocô das minhocas lá que comeram a matéria orgânica original e aí formaram um composto que é bem rico em nutrientes, mas geralmente ele é usado, apesar de ser rico, ele é usado junto com outros adubos também, ele é um adubo bastante complementar, mas muito bom, viu? Porque além de tudo, ele melhora bem a qualidade da terra, assim como também outros adubos orgânicos também fazem, mas ele em especial é muito bom. O próximo adubo orgânico é a torta de mamona. Torta de mamona é esse material aqui, que eu inclusive já fiz um vídeo falando dela. Ele é um resíduo que sai da fabricação de biodiesel feito de mamona. Então você tem aí um subproduto rico em nitrogênio principalmente, é muito rico. E nitrogênio é o nutriente que a planta precisa em maior quantidade. O único problema é que você tem que tomar cuidado com crianças e animais porque a mamona ela tem uma substância tóxica nela. Então se comerem vai ser ruim, hein? O próximo que eu vou falar aqui é a farinha de osso. A farinha de osso é esse pó aqui, que ele é feito, na verdade, de ossos animais moído, né? Ele é torrado e moído, então ele tem um cheirinho meio característico e como é feito de animais, supõe-se que não é próprio para veganos, né? A farinha de osso ela é rica tanto em cálcio quanto em fósforo, mas a estrela mesmo desse adubo é o fósforo, porque o fósforo é difícil de você encontrar em outros materiais. Um outro adubo interessante são os compostos orgânicos, que vai variar bastante de produtor para produtor, porque composto orgânico é basicamente a matéria orgânica decomposta aí um pouco para você conseguir estabilizar essa matéria orgânica. Então, são os restos de indústrias, por exemplo, com casca de pinos, com outros restos industriais, e aí você faz uma compostagem, principalmente uma compostagem aerada, e aí você gera esse composto, que é um adubo muito bom também, mas a composição dele varia mais do que os outros adubos em geral orgânicos. E esses compostos orgânicos podem até também conter um pouco de esterco. Esterco é inclusive o próximo material que eu vou falar, que é esse daqui. Ele tem uma aparência meio que de terra, mas na verdade é um cocô de vaca, de boi, de carneiro, então de frango também. Então ele é um cocô, só que ele sempre tem que ser usado curtido. Ele tem um pouco de cada nutriente também, mas o principal dele é nitrogênio, que ele tem também em grandes quantidades.
Mas para usar estercos você tem que sempre que se preocupar em comprar um esterco curtido, porque aí ele é mais seguro para você usar, beleza? Os frescos não devem ser usados nem na sua casa, nem na sua horta, nem nos seus vasos. Agora, esse adubo que eu vou te falar, o bokashi, esse adubo aqui é parecido com isso daqui, às vezes ele tem uma aparência diferente, mas ele é um adubo de origem japonesa, ele veio de estudos lá de japoneses que fizeram uma fermentação de uma série de matérias orgânicas com a ajuda de alguns micróbios, alguns micro-organismos benéficos. Então, ela é um adubo que a gente chamaria de um adubo biológico. E esses micro-organismos, esses micróbios, eles inclusive ajudam a equilibrar um pouquinho o solo lá da sua casa. Então ele é muito bom mesmo, viu? Ele é um adubo mais completo, ele tem um pouquinho de cada nutriente e é um adubo muito moderno, muito bom, eu super recomendo para a maioria das plantas. E se você estiver gostando desse assunto, não se esquece de dar um joinha nesse vídeo, também de clicar no botãozinho de se inscrever para se inscrever no canal Cultivando e também clica no sininho ao lado para receber as notificações das postagens que eu fizer assim que eu fizer a postagem. Também aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos, amigas, familiares e com todo mundo que gostaria de aprender a adubar suas plantas e cuidar delas para elas ficarem bonitas mesmo. Agora eu vou falar sobre aqueles adubos orgânicos que são caseiros. Esses são muito legais porque a gente simplesmente consegue reaproveitar resíduos que a gente tem dentro de casa, que a gente gera principalmente na cozinha, e consegue usar como adubos muito poderosos e muito bons. O primeiro desses adubos é a casca de ovo, que eu já falei em um outro vídeo. A casca de ovo, ela fornece tanto cálcio quanto um pouquinho de fósforo, mas o principal dela mesmo é o cálcio. Ela também consegue reduzir um pouquinho aí a acidez da terra quando a sua terra é ácida. Só cuidado para não deixar a sua terra alcalina demais, que aí já não é bom, viu? E outro adubo caseiro é a borra de café. Não é o pó de café puro não, viu? Que aí já não é reutilização, mas eu não acho legal usar. Então a borra de café é aquele lá que sobrou lá no filtro. Esse material, ele é muito bom porque ele é rico em nitrogênio principalmente. Mas o melhor uso dela é sem dúvidas você fazer compostagem, colocar na composteira no minhocário, ou então lá na composteira a quente lá, revolvida com ar. Mas quando você coloca em pequenas quantidades, você consegue fazer uma aplicação direta lá na terra e conseguir ter benefícios legais. Para quem toma café todo dia, que nem eu, olha, você acaba gerando bastante pó, viu? Quando você começa a juntar, você vê que tem bastante mesmo. E o próximo adubo que eu vou falar de reutilização, adubo caseiro, é que para quem come bastante banana em casa, gera muito desse material, que é a casca de banana. A casca de banana, ela seca, triturada, ela pode ser usada como um adubo muito poderoso para você conseguir potássio. Você adiciona potássio para suas plantas. Mas esse é um assunto um pouquinho mais extenso. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre isso. Vocês querem? Deixa um comentário aqui embaixo. Agora vamos para os adubos minerais ou os adubos químicos. Lembrando que não tem nada a ver com agrotóxico, hein? São adubos químicos. Vamos começar pelos adubos granulados convencionais. Dentro desse grupo, a gente tem aqui o NPK. Então, o NPK, ele é esse adubo que ele geralmente é formado por bolinhas de 3 cores diferentes. A bolinha branca, que geralmente é nitrogênio, geralmente uma bolinha mais avermelhada, que é potássio, e uma bolinha mais escurinha, que é o fósforo. Esses adubos, eles são destinados principalmente para a gente usar lá na área externa, lá numa implantação de jardim ou então em uma horta, mas para usar em vasos, em geral, ele é bem arriscado porque ele é muito concentrado e você pode acabar queimando suas plantas com uma facilidade muito grande. Esses adubos NPK, eles têm umas siglas, geralmente está escrito 10, 10, 10, 10, 20, 10,
4, 14, 8. O que significa esses números? Essas são as porcentagens de cada um dos nutrientes. Nitrogênio, N, fósforo, P, potássio, K. E aí, nessa ordem você consegue saber. Por exemplo, 10, 10, 10 significa que tem 10% de um, 10% do outro, 10% do outro. Mas sobre como escolher o NPK mais certo para cada situação, aí eu vou ter que falar também em outro vídeo. Esse NPK, então, ele só tem 3 nutrientes. São os 3 nutrientes que a planta precisa em maior quantidade, mas ele não tem os outros, por exemplo, os micronutrientes. Então ele tem nitrogênio, fósforo e potássio, mas não tem, por exemplo, cálcio, molibdênio, manganês e todos os outros que a planta também precisa em quantidades bem menores, mas precisa também. Já a ureia agrícola, que é esse adubo branquinho, aqui essas bolinhas brancas, ele é um adubo muito concentrado em nitrogênio, mas é muito concentrado mesmo. Então você tem que tomar cuidado também, porque ele também faz parte do grupo dos adubos granulados junto com o NPK. Como eles são muito, mas muito concentrados, a chance de você errar na dosagem é muito alta se você colocar em um vaso. Portanto, eu vou te mostrar algumas alternativas que tendem a ser mais seguras para você usar no vaso, principalmente se você estiver fazendo pela primeira vez uma adubação. Já para usar numa horta, num jardim, eu super recomendo, desde que você siga as instruções do fabricante, tá? Não vai sair tacando no olho de qualquer jeito, não, sem saber o que está fazendo. Tem que aprender a aplicar antes. Agora eu vou te falar dos cristais de sais. Esse tipo de adubo aqui, olha, eles vêm nos potinhos, vêm nos saquinhos, numas caixinhas. Ele parece meio que um sal grosso junto com algumas outras coisas, umas bolinhas e umas pedrinhas meio coloridinhas. Mas esse tipo de adubo é um adubo muito moderno, muito novo e muito mais seguro de você utilizar em vasos. Mas ele dá um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que diluir ele na água, geralmente, num regador, por exemplo, uma certa quantidade certa, tá? Não vai exagerar, também mata a planta se você exagerar. Você dilui numa quantidade na água e usa nas regas, assim, colocando uma quantidade pequena desse adubo por vez. A diferença é que esse adubo você tem que reaplicar com uma frequência meio alta, porque ele não fica lá preso na terra, não forma reservas dentro da terra. Você tem que aplicar, a planta usa, depois você aplica mais daqui a uns 15 dias, uma semana, e aplica de novo. E aí a planta vai usando e vai crescendo muito legal. No caso de hortas, que você tá lá no ambiente externo, lá no jardim, na terra, aí às vezes você consegue até aplicar ele sem diluir na água, você coloca ele direto lá no chão. Aliás, quando você dilui na água, isso se chama fertirrigação, porque você faz tanto fertilização quanto irrigação juntas. Esses adubos em cristais de sais, eles são muito bons, a sua planta tem mesmo um boom de crescimento quando você ainda não adubava, ele tem uma absorção muito rápida. Então, eu recomendo se você quiser começar, mas aí você começa bem diluído ele, viu? Tenta diluir mais do que a embalagem te recomenda. Mas aí você aplicando certinho, ele é muito bom também. Tem alguns, inclusive, que são específicos para, por exemplo, para bonsais, para orquídeas ou para outras coisas. Às vezes eles são azuladinhos aí, mas de qualquer forma eles são todos com o mesmo intuito de nutrir da mesma forma, diluído na água e você aplicando nas regas. Mas não é em toda a rega, não, viu? Só ir nas regas na frequência que você vai aplicar o adubo. Existem alguns adubos líquidos que vêm em potinhos que nem esse daqui, que eles também servem para nutrir a planta direto, mas é basicamente o mesmo funcionamento desses cristais de sais, mas ele já vem líquido, mas você tem que diluir de qualquer forma, porque eles são concentrados demais. Por falar em adubos líquidos, existem os adubos foliares. Esse que eu mostrei, inclusive, é um adubo foliar. Às vezes, alguns adubos foliares, eles vêm também na forma de cristais, mas geralmente eles vêm aqui nessa forma aqui de potinhos. Então, esses potinhos você dilui na quantidade certa e aplica lá nas folhas da planta de tempos em tempos. E aí, existe uma certa absorção de alguns nutrientes pela planta, mas o que você precisa saber
é que mesmo que a planta absorva nutrientes pela folha, ela não absorve tanto assim, tanta quantidade. Então, por exemplo, para você suprir a quantidade de nitrogênio, de fósforo e potássio que a planta precisa, geralmente eles não conseguem absorver o suficiente só pelas folhas, não. Então, adubo foliar, geralmente ele é um adubo complementar, principalmente para você fornecer aqueles micronutrientes que às vezes não tem na terra. É um adubo mais rápido, que nem uma injeção na veia, assim, é muito rápido para a planta absorver, chega onde a planta precisa e se ela estava com deficiência e faltando algum nutriente, ela já recupera rapidinho. Então eles são bons, só não são completos. Agora tem um último grupo de adubos que eu vou falar para vocês. Esses adubos eu te diria que eles são especiais para quem está começando, porque eles são muito fáceis de usar e em geral são muito bons. São os adubos de liberação lenta. Por que se chama de liberação lenta? Porque eles pegam muitos dos outros adubos, que nem NPK, ureia, eles acabam soltando os nutrientes tudo de uma vez quase, muito rápido. E aí a planta às vezes não está precisando naquela hora e o que ela não usou é jogado fora, ou então ela acaba ficando intoxicada com aquilo, saliniza a terra. Já os adubos de liberação lenta não, eles são meio que encapsulados, são protegidos de uma forma que eles vão soltando os nutrientes um pouquinho a cada dia. Cada vez que você rega, ele vai soltando um pouquinho, e aí a planta ela vai recebendo esses nutrientes à medida que ela vai precisando. E outra vantagem é que você não precisa ficar adubando toda hora, você consegue espaçar bem mais essas adubações. Exatamente por isso, eles são adubos mais difíceis de você errar a ponto de matar a sua planta. Para você chegar no ponto de matar, você tem que errar muito feio mesmo com eles. O primeiro desses adubos são os adubos que vêm em pastilhas ou bastões. Então as pastilhas parecem umas balinhas de comer lá, de menta, e esses bastões aqui parecem comida de cachorro. Toma cuidado que não é não, hein? Esses adubos, eles são colocados geralmente sobre a terra dos vasos aqui, ou então eles levemente enterrados, e à medida que você vai regando, eles vão se dissolvendo ao longo de mês, 2 meses, ou 2 semanas, 3 semanas. Depende de cada adubo, você tem que ler lá na embalagem do seu adubo mesmo para saber qual que é a frequência, a quantidade que você deve colocar. Um outro tipo de adubo que eu achei curioso, que eu vi faz pouco tempo, são essas ampolas aqui. Essa ampola aqui, você corta aqui e finca na terra, e aí ele vai descendo aos poucos esse adubo líquido que está aqui. O que você tem que prestar atenção é que esse adubo aqui, por exemplo, ele não é um adubo completo. Ele é um adubo que tem alguns nutrientes, mas não são todos. Então não adianta você aplicar só ele sozinho. Ele pode ser complementar, mas sozinho não vai não. E agora vem uma coisa especial, são os coaches. Esses adubos aqui, desse tipo aqui, eles são muito modernos mesmo, são adubos ultramodernos, apesar de já existirem em torno de 30 anos atrás, mas assim, eles são bem novos e são muito bons para você usar também nas suas plantas, principalmente nas em vaso. Para vocês terem uma noção, olha, um adubo desses aqui, ele é vendido mais ou menos com uns prazos para você aplicar. Tem alguns adubos que duram 6 meses na sua planta, ou seja, você aduba só uma vez a cada 6 meses, outros duram a cada 9 meses. Esses adubos, ao contrário dos NPKs, que são bolinhas de cores diferentes, esses adubos, eles têm uma cor só. Então esse daqui, por exemplo, ele é só verdinho, e esse daqui, por exemplo, ele é só marronzinho aqui, meio esverdeadinho também. Mas esses dois aqui, eles são muito poderosos mesmo e tem um potencial muito baixo de você errar e queimar a sua planta. A resposta das plantas também é muito boa. Aliás, sobre os coaches, você quer que eu fale sobre eles em um outro vídeo? Também deixa um comentário lá embaixo se quiserem que eu faço. Esses adubos aqui, os últimos que eu falei de liberação lenta, eles são adubos que em geral eles são bem mais caros, viu? Se você olhar lá o preço, você pode se assustar. Mas como geralmente, e principalmente nos vasos, a gente não vai usar uma quantidade grande, a gente usa muito pouquinho e a cada vários meses que você vai colocar, então essa adubação geralmente ela não fica muito cara não, viu? E aliás, ela facilita bastante. Aí sobre como aplicar cada um, eu vou falar em vídeos separados, mas na dúvida, olha,
Eu vou te falar uma coisa, tem tantos jeitos diferentes de se aplicar, o importante é você ler mesmo a embalagem. Prefira aqueles produtos que estão com a embalagem descrita também. Se não tiver descrito, procura na internet direitinho para saber a dosagem certa para você aplicar aqueles produtos, beleza? E eu tenho certeza absoluta que muita gente vai perguntar para mim nos comentários: ah, Gaspar, qual que é o melhor adubo para mim? Eu vou te falar algumas situações aqui para você entender, porque o melhor depende de cada situação, de cada pessoa. Se você quer um adubo mais sustentável ecologicamente, mais equilibrado, mais que tenha mais a ver com a reutilização das coisas, os adubos orgânicos, que nem os que eu mostrei aqui, os estercos, a torta de mamona, ou mesmo os caseiros, que são a casca de ovo, a borra de café, a casca de banana, essas são as melhores opções para você utilizar. Você combina opções diferentes e consegue uma nutrição completa e muito boa para sua planta também. Agora, se você quer uma adubação mais precisa, mais certeira e muito rápida, uma resposta muito rápida da planta, aí os cristais de sais geralmente são os mais indicados na situação, porque eles são muito bons também. Já se você quer adubar em uma escala um pouquinho maior lá no seu jardim ou na sua horta, os NPKs e as ureias, eles são muito bons, muito recomendados, só que eles são bem concentrados. Então em vasos eu não diria a mesma coisa não, eu acho melhor você procurar outras alternativas. Agora, se você quer facilidade na aplicação, não quer ficar aplicando toda hora, ficar se lembrando toda hora que tem que adubar a planta, os coates, eles são muito bons ao lado das pastilhas, dos bastões também, que são excelentes. Eles são top, são muito modernos, eu super recomendo eles. Mas o que você deve saber é que mesmo que você opte por usar adubos minerais ou químicos, né, é importante você sempre se preocupar também com matéria orgânica. Então, mesmo que você use os minerais, eu acho recomendável você aplicar também alguns adubos orgânicos para dar uma equilibrada na saúde da terra. E eu tenho certeza que muita gente vai chegar lá nos comentários e vai falar assim: ai, Gaspar, você esqueceu de tal adubo, ou aquele outro adubo lá que eu uso. Só que não é uma questão de esquecer ou de se lembrar, é uma questão de que existem tantos tipos, mas tantos tipos, que se eu fosse ficar falando aqui todos os tipos, o vídeo ia ficar enorme e não ia acrescentar muita coisa, porque pra mim, esses adubos aqui que eu falei hoje já são os principais para a gente usar dentro de casa. Existem outros legais, eu vou falar mais pra frente em outros vídeos, mas para hoje é um bom começo, viu? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Até a próxima. Ele esqueceu daquele. Ai.